Então, gente, eu venho com esse hidratante aqui da Natura para deixar a pele bem sequinha, espalho ele bem pelo rosto, boto uma quantidade boa para poder passar no rosto todo e o rosto ficar todo bem lisinho e bem... Porque esse efeito aqui do hidratante é mate. Então ele não vai ficar oleoso assim, nem sebento assim no rosto, né? Quando você for passar a base. E justamente por isso eu espero um pouquinho, não pode, assim que passou, tem que esperar um pouquinho, não pode chegar e já colocar o prime e nem a maquiagem, tem que esperar um pouquinho, vai pra frente do ventilador. Depois eu venho com esse prime aqui da Una, que é da Natura. Passo ele bem pelo rosto, espalho bastante, principalmente na região dos olhos, abaixo dos olhos, é que eu coloco bastante também, para não ficar... Porque o primer ele auxilia a segurar a maquiagem e ajuda a não craquelar. Espalho bastante mesmo pelo rosto e espero um pouquinho secar para depois eu começar a maquiagem, para colocar a base. Depois eu venho com essa base aqui, Soft da Ruby Rose, ela é mate, número 5. Pego um pincel da Mary Kay e espalho ela bem pelo rosto, em toda a região do rosto, até abaixo dos olhos e na pálpebra. E também coloco assim abaixo do queixo, nas laterais, descendo pro pescoço, para ficar bem uniformezinho e espalhar bem, para não ficar nenhuma região do rosto sem a base. Depois eu venho com essa esponjinha aqui roxa, com batidinhas leves, para espalhar bem a base também, para deixar ela bem do tonzinho da pele. Como vocês estão vendo aí, colocar em todo lugar, bater em todo lugar, mas não precisa ser com muita força, pode ir devagar. Depois eu venho com essa paletazinha da Ruby Rose, que ela é contorno e corretivo. Pego o corretivo amarelo. Não sei dizer a numeração para vocês, porque já apagou foi tudo aqui, que já é antigo essa paleta. Pego um pincelzinho da Boticário, que é da marca Intense, e faço o desenho da minha sobrancelha. Depois eu venho com essa esponjinha aqui, pequenininha, e com batidinhas leves, vou esfumando o corretivo na sobrancelha para ela ficar mais ou menos da cor do meu rosto. Gente, depois eu venho com essa paleta da Ruby Rose também. Eu peguei o marronzinho mais claro que tem para passar na minha sobrancelha, para ficar de acordo com a cor da minha sobrancelha. Eu peguei e comecei a passar na sobrancelha para preencher ela toda. Depois eu retorno com aquela paletazinha que eu disse que era de contorno e de corretivo da Ruby Rose. Pego o tomzinho abaixo, que é o contorno mais marronzinho, o mais clarinho que tem, e vou colocando nos pontos que eu quero que fique com um contorno bonito e que dê um diferencial no rosto. Coloco aqui nesse ossinho aqui, acima da bochecha. Coloco na testa, acima, assim, perto dos cabelos. Coloco no nariz para afinar e coloco abaixo do queixo para deixar meu rosto mais bonito.
Depois eu venho com um pincel, eu não sei dizer o nome desse pincel, mas ele é para esfumar o contorno. Depois que eu esfumei o contorno, eu observei que ficou um pouco mais claro do que eu queria. Então eu botei mais um pouquinho de contorno para ficar de acordo com a cor que eu queria. Após eu ter terminado o contorno, eu venho com 3 corretivos diferentes. O primeiro é da Luisance, o segundo é o corretivo da Natura e o terceiro é da Ruby Rose, porque um só não tem o efeito que eu queria que tivesse. Então eu venho com esses 3 corretivos, junto eles e fica bom. O primeiro corretivo da Luisance eu coloco no ponto que eu quero que fique mais claro do meu rosto, que é a região zona T. Após ter colocado o primeiro corretivo, que é o da Luisance, o número 4, eu venho com a esponja para esfumar, para ficar de acordo com a cor que eu quero. Aí então, na região dos olhos, eu venho com outro corretivo para colocar para ficar de acordo com a cor que eu quero. Gente, eu achei que ficou um pouquinho mais claro quando eu estava olhando no espelho o contorno do nariz. Então eu venho com o pincel de novo e esfumo para ficar de acordo com o que eu quero. Então eu venho com essa paleta de sombras da Ruby Rose também e pego o tomzinho mais claro que tem, que eu acho que é um marronzinho, é um marronzinho, para esfumar. Então eu volto e pego uma cor mais escurinha para passar abaixo. Lembrando, eu uso outro pincel, porque senão vai ficar uma cor diferente da que eu quero. Sempre quando eu for usar outra sombra, ou limpa o pincel, ou pega outro pincel para usar outro tipo de sombra, outra cor. Então eu pego outro pincel pequeno, não muito grande, um pincelzinho que para mim colocar uma sombra com mais brilho. Só que como essa sombra é de brilho, eu preferi colocar com a ponta do dedo, porque fixa mais e fica uma cor mais bonita. Depois eu venho com iluminador para me colocar nos pontos que eu quero que fique mais iluminado. Depois eu volto lá na paleta da Ruby Rose, pego o primeiro tonzinho mais claro. Depois eu venho com esse pincelzinho, pego o iluminador, ilumino os pontos mais bonitos assim do meu rosto, para dar um efeito mais bonito. Depois eu pego um lápis de olho para passar na minha linha d'água, para dar um efeito mais bonito depois que eu colocar os cílios. Depois eu volto com o corretivo da Natura e passo abaixo dos olhos. E com a esponjinha pequena, eu dou umas batidinhas leves, espalhar o corretivo. Sempre coloco o corretivo antes da máscara de olho, porque se você deixar para colocar depois, ele vai borrar. Eu pego o pó banana para dar uma selada na região dos meus olhos e na minha pele que já foi preparada.
Depois que eu selei a pele com o pó de banana, eu venho com a máscara de cílios da Ruby Rose também. Eu acho que é Tropical o nome, é uma nova que tem agora, que eu esqueci de mostrar aqui, mas depois que eu colocar os cílios eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão ver aí o nomezinho. Venho com os cílios postiços, cola. Após eu colocar os cílios postiços, eu venho com mais iluminador e coloco nos pontos que eu quero que seja iluminado. Depois eu venho com esse blush da Natura e coloco nas minhas maçãs. Após eu ter colocado o blush, eu venho com esse pó da Machete, é novo, eu nunca usei, pra concluir a maquiagem. Depois de passar o pó no rosto todinho, eu coloquei a máscara de cílios. Aqui eu disse pra vocês que eu tinha esquecido o nome, tá aí o nome dela. Então, assim que eu coloquei a máscara de cílios, eu esperei secar um pouquinho e fui com batom da Eudora Pôr do Sol, um rosadinho. Pronto, minha gente, essa foi a maquiagem que eu fiz para mim ir pro casamento. Agora fique com o look que eu usei lá no casamento. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.